ela só consegue sair a partir do momento em que há o amassamento, a batida, aí ela é liberada para a estrutura. E o Senhor fizeram isso com ele, amassaram ele. Para sermos esse corpo e fazermos parte desse corpo, o Senhor Jesus foi amassado, se deu por nós, ele foi esmagado por nós. Foi ele que pagou esse preço, para nós sermos uma coisa só. Está vendo? Isso aqui é uma massa só. Quando eu pego ela pelo cabelo, como diz os padeiros, eu trago ela toda na minha mão. Aqui é um corpo indiferente. Não houve amassamento, apesar da mesma receita. Não tem estrutura nenhuma. Uma das funções da gluteína é o fato, por que o pão mata a fome, e o pão, ele tem um grande mistério nele, porque ele salvou civilizações inteiras há muitos e muitos anos que ele é assim, porque além de ter carboidrato, o pão tem proteína. É diferente dos outros cereais, né? A gluteína, uma boa farinha, que tem em torno de 16% de glúten, o glúten que tem 16% aproximadamente, ele é capaz de saciar, tirar a fome. Se a pessoa está com fome, né, me dá um pão, a pessoa come o pão e a fome cessa, porque você não está ingerindo apenas carboidratos, você está ingerindo proteína. Só que essa proteína, para ela existir, é preciso ser esmagada, é preciso haver o amassamento, que o nosso Senhor Jesus se expôs em nosso lugar. E a ideia dessa massa num corpo, que nos faz não sermos indiferentes. Quando a minha esposa, ela nem sabia que tinha um câncer, nós fazemos parte de um corpo. Tinha gente aqui orando pela minha esposa. Você quer saber? Tinha uma pessoa em Marrocos, uma amiga nossa, em Marrocos, que quando o médico não sabia ainda o que a Heloísa tinha, ela, meses antes, ligava para o meu irmão e dizia assim: o que está acontecendo com a Heloísa, que Deus está me acordando toda madrugada para orar por ela, porque tem algo errado com ela. O que está acontecendo? Meu irmão dizia: nada, estive com eles, já tudo bem. Mas Deus já levantava a minha irmã, missionária, lá no Marrocos, do outro lado do mundo, para orar pela Heloísa. Sabe por quê? Fazemos parte de um mesmo corpo. Mesmo corpo. Aleluia. Não tem essa indiferença que existe aqui nessa massa, não tem compromisso, não tem flexibilidade, não tem estrutura, não tem maleabilidade. Essa massa aqui, ela tem compromisso. Vocês, muitos aqui de vocês oraram pela cura da Heloísa. Os médicos, alguns não davam muita esperança, porque o câncer tinha se espalhado por muitas partes do corpo. E Deus, a gente fez igrejas e igrejas e igrejas, esse corpo aqui. Olha, tinha gente orando em Portugal, tinha gente orando na África, tinha gente orando em São Gonçalo, tinha gente subindo um monte lá em São Gonçalo, tinha igreja da Ilha Grande orando. Poxa, a caixa de e-mail lá no céu da Heloísa devia estar uma coisa lotada. Só dá Heloísa, o que é isso? É a interação, é fazer parte desse corpo. Só que custou caro isso. Custou o amassamento, custou o nosso Senhor Jesus ser entregue, ser pisado por nós, pelos nossos pecados. Ok? Rapidamente, eu quero deixar isso com vocês, que o momento de ceia é um momento de alegria, como disse o pastor. É um momento de festa, porque Ele se entregou por nós. Né? Mesmo aqui também no vinho, nós temos um exemplo muito prático. Vinho é uma bebida viva. Naquela época, eu já tive a oportunidade de fazer vinho com os meus parentes em Portugal. Eu morei 2 anos em Portugal. E é um barato você fazer o vinho, pisar a uva, né, com os pés. E um dos motivos porque se pisa com os pés a uva para fazer o vinho é por um detalhe simples.
é que quando nós pisamos a uva, você não esmaga a semente. Ontem eu aprendi que aqui à noite, nosso irmão falando a respeito da semente, que a semente é o melhor que está para vir, né? Então, a uva, quando ela é pisada, é esmagada, a semente, o nosso pé, quando aperta, ele consegue pisar, tirar o sumo da uva sem quebrar a semente. Que o melhor está para vir. E assim, o vinho também, a uva é pisada, e o processo é muito interessante. Quando eu acompanhei o processo de fabricação do vinho, lá em Portugal, e quando você tira o sumo, o sumo vai para um tonel, e fica num lugar escuro, e fica pelo menos uns 3 dias sem uma entrada de luz, para que haja fermentação. Se você tomar o vinho, o suco de uva, na hora que você faz, imediatamente após, você vai ter o teu dia de rei. Você vai para o trono. Você vai visitar o trono, porque aquilo dá uma diarreia que vocês não queiram saber. O processo de fermentação é que faz a bebida pura, que vai dar o vinho. Isso se dá, geralmente, a partir do 3º dia. E assim com Jesus, ele ficou no túmulo. Ali não havia entrada de luz, ali não havia contato com luz. Depois, aí é legal quando você vai visitar o lagar, em cima do tonel fica um buraquinho e o vinho começa a espumar. Aquele suco de uva começa a espumar. Ali naquela espuma sai asa de inseto, pata de inseto, folhinha, um monte de coisa ruim, e vai jogando para fora, e restos de bago de uva, que nós chamamos os fabricantes de vinho, que é aí que vem o nome bagulho. Bagulho não é aquele negócio que a rapaziada às vezes gosta aí, não. Bagulho vem do bago. Bagulho é o bago que vai sendo expulso. O vinho, na fabricação, ele é colocado, vai espumando e vai soltando aqueles pedaços de bago que não foi peneirado e vai botando para fora. É interessante esse processo do vinho. Até que o mestre do vinho chega lá, tira todo... O vinho parou de espumar. Ele vai lá e prova. Ele tem... agora é uma bebida pura. Pode beber que não vai dar mais diarreia. Ele tornou-se uma bebida pura. E na época de Jesus, a água era coisa muito séria. E o vinho era muito dado porque civilizações inteiras eram mortas com a água, né? Então o vinho era uma bebida muito, muito procurada porque era a única maneira de salvação nesse sentido. E o vinho tem um sentido de festa. E o vinho tem sentido é a única bebida viva que nós temos. Por isso que os vinhos com 20, 30, 40, 50 anos de garrafa, eles custam às vezes R$1.500, R$2.000, porque eles são, né, por o fato de ter por ser essa bebida viva. E o comparar esse sangue de Jesus ao vinho tem um mistério também especial, né? Então, com todo esse processo, queria que vocês guardassem também e que vocês colocassem também no coração de vocês que o primeiro milagre que Jesus fez não foi curar um coxo, não foi curar um cego, não foi curar um leproso, mas o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em e vinho melhor que o primeiro. Então, os nossos relacionamentos, a gente tem que, no nosso casamento, esse primeiro milagre foi feito aonde? Numa cerimônia de casamento. Você que está para se casar, você que já casou, convida Jesus para o teu casamento, para que ele transforme a tua água em vinho e vinho melhor que o primeiro. E você que já casou, convida hoje Jesus para a sua vida, para ele transformar, que às vezes, muitas das vezes, os nossos relacionamentos, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, faz